Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e no vídeo de hoje vamos conversar sobre um livro que eu gostaria de ter gostado mais dessa história. Estou falando desse livro aqui, O Menino que Desenhava Monstros, escrito por Keith Donohue. Essa obra foi publicada aqui no Brasil pela editora Darkside, foi lançada pela primeira vez em 2010 e em 2015 o diretor James Wan, um dos mais icônicos da atualidade no universo dos filmes de terror, ele teria se interessado pela trama desse livro e teria comprado os direitos, um estúdio teria comprado os direitos e ele dirigiria uma adaptação desse livro. Isso foi em 2015. Até agora não surgiu nenhuma adaptação de O Menino que Desenhava Monstros. Então não se sabe se o projeto foi engavetado ou se ainda vai rolar. Particularmente, eu não faria um filme desse livro, gente. Não colocaria milhões para fazer um filme desse livro. E eu vou dizer por quê. Antes, vou mostrar alguns detalhes da edição, caso você esteja curioso ou curiosa em saber. O acabamento do livro é fantástico, tá? Quem consome livros, quem gosta de ler e compra livros da Darkside já sabe que eles capricham na edição dos livros. Sobre isso, eu não tenho nada a comentar de forma crítica. Sempre tem um papel de ótima qualidade, a diagramação e a fonte do texto são super confortáveis de se ler, mas esses detalhezinhos não são a parte mais importante do livro, tá? O que importa mesmo é a trama, a história que vamos encontrar aqui. Esqueci de avisar, peraí. Esqueci de mostrar para vocês que no final do livro tem essas páginas em branco para que vocês façam os seus próprios desenhos. E o livro também vem com um fitilho para que você possa marcar as páginas. Vamos para a trama de O Menino que Desenhava Monstros. Aqui a gente vai conhecer um garotinho chamado Jack Peter. Ele tem 10 anos de idade e vive com os seus pais, a sua mãe, chamada Holly. Se não me engano, ela é uma advogada, razoavelmente bem sucedida. E temos o seu pai, chamado Tim, que trabalha como caseiro. Eles vivem numa região que é muito próxima do oceano. Eles literalmente moram de frente para o mar. E as outras casas da região, a maioria delas pelo menos, passa o inverno, por exemplo, completamente vazia. Só em épocas de calor, né, verão e primavera, que as pessoas vão para lá, passar um final de semana ou umas férias. Então, o Tim, o pai do Jack Peter, trabalha cuidando dessas casas, vigiando elas e abrindo as janelas, indo até lá, fazendo uma ou outra manutenção quando é necessário. Ele poderia ter uma carreira diferente, poderia ter um trabalho que gerasse alguns resultados pessoais e financeiros e tudo mais maiores? Poderia. Ele preferiu esse trabalho em que ele ficasse mais próximo de casa e que ele tivesse mais tempo livre, porque eles dois, o Tim e a Holly, tiveram que fazer uma escolha. Um deles teria que ter uma carreira que fosse mais flexível, porque um deles precisaria estar mais disponível para o Jack Peter, porque o Jack nasceu com síndrome de Asperger. Espero estar acertando a pronúncia. Que é um determinado grau de autismo. Ele tem assim, toda uma característica peculiar dele. Ele fica muito na dele, calado. Tem alguns momentos em que ele fica estressado, em que ele manifesta ali uma irritação. Se ele for tocado, de repente, se ele for despertado, por exemplo, né, do seu sono, de repente ele, né, é um pouco agitado, digamos assim. E o Jack passou também por um trauma na infância, uma situação em que ele quase morreu afogado, e ele desenvolveu agorafobia depois dessa situação. Ele não sai de casa nem para estudar, ele estuda em casa. E o seu único amigo é um menino chamado Nick, que é filho de um casal que são vizinhos e amigos do casal Keenan, que são os pais do Jack. Esse garotinho chamado Nick, que também tem 10 anos de idade, é o único amigo de verdade que o Jack tem. E, inclusive, esse afogamento que o Jack sofreu aos 7 anos está atrelado também a esse Nick. Ele também estava na situação, também passou pela mesma situação, e é um dos pontos mais controversos do livro. Eu vou explicar mais para o final por que eu achei meio confusa essa questão da história. Então temos esse garoto chamado Jack, e a sua relação com seus pais e com outras pessoas é um pouquinho complicada, ele tem algumas peculiaridades que podem tirar algumas pessoas do sério, incluindo, por exemplo, a Holly, a mãe dele. Tem essa questão da agorafobia, e uma outra questão envolvendo o Jack é que ele fica muito recluso. Ele fica muito calado, muito na dele o tempo inteiro. E uma coisa que ele gosta muito de fazer é desenhar. Só que às vezes ele faz uns desenhos bem estranhos.
Ele desenha coisas que não deveriam estar na mente de uma criança. E conforme a história de O Menino que Desenhava Monstros vai se desenrolando, vai acontecendo, a gente vai vendo aqui o surgimento de criaturas, de seres completamente anormais na vizinhança onde essas duas famílias, a família Keenan, que é a família principal do livro, a Holly, o Tim e o Jack, e a família Whittier, que é formada pelo casal Fred e Neil, que são os pais do Nick, esse único amigo do Jack. Esses personagens aqui vão passar por maus bocados aqui durante o livro. A Neil e o Fred nem tanto, porque eles passam a maior parte do tempo do livro ou bêbados ou viajando. E tem também um padre chamado Sr. Boulder e uma mulher que trabalha para esse padre chamada Senhora Tiramako, que acredita em seres sobrenaturais, em seres do além. Uma das primeiras cenas de terror aqui na história é um momento em que o Tim, o pai do Jack, está levando o Nick de volta para casa, depois que o Nick passou algumas horas na casa dos Keenan, brincando ali com o Jack. Ele leva o Nick de volta para casa e no meio do caminho ele se depara com um homem que atravessa a estrada. Só que esse homem, ele é completamente branco, pálido, tipo uma cor meio leitosa, assim, certo? E ele tem uma feição muito estranha e estava completamente nu. E ele passou assim, ele surgiu ele brotou, literalmente, no meio da estrada. E aquilo assustou o Tim completamente. E o mais curioso é que o Nick, aparentemente, não viu esse monstro. Mais pra frente no livro a gente descobre que ele viu sim. Mas ele mentiu para o Tim. E a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Por que esse menino esconderia isso? Por que ele não diria que viu também aquele homem super estranho? Tem muitas outras manifestações sobrenaturais aqui. Tem barulhos, tem sensação de presença, tem um canzarrão branco que tá também, né, transitando por aí e fazendo alguns estragos. O livro tem, sim, vários momentos de terror. Momentos que a gente fica um pouquinho apreensivo sobre o que vai acontecer na história. Porém, esses momentos, eles, na maioria do tempo, vêm no final do capítulo. Os capítulos têm, em média, ali 5 a 6 páginas. Então você vai ficar umas 4 páginas só acompanhando a rotina, a vida e as questões, né, os pensamentos desses personagens. E mais pro final do capítulo que vai acontecer alguma coisa. Tem alguns mistérios também na história, envolvendo principalmente esse afogamento do Jack e do Nick, porque ele também acabou sofrendo esse afogamento durante esse acontecimento, quando eles tinham 7 anos de idade. Tem também uma questão envolvendo aqui um naufrágio de um navio de imigrantes que estava a caminho daquela localidade e que naufragou, várias pessoas morreram, algumas nunca foram encontradas. E tem toda uma possibilidade no livro de que as manifestações sobrenaturais que estão acontecendo aqui estejam atreladas a esse naufrágio, que aconteceu em 1800 e bolinha. Que talvez os espíritos dessas pessoas que morreram durante essa tragédia estejam agora assombrando essas famílias. E o maior mistério do livro, claro, é como que os desenhos que o Jack faz, ali, isolado, dentro de casa, estão meio que criando essas manifestações sobrenaturais. Toda vez que ele desenha algo, esse algo brota, surge, se materializa. E aí vem a minha crítica ao livro. Eu senti falta de uma explicação mais concreta, mais convicta a respeito dessa questão aí. Porque não fica muito claro no livro como que essas duas coisas estão atreladas. Como que o Jack, através dos seus desenhos, estaria criando esses elementos, essas aparições sobrenaturais. A escrita do autor não é incrível, mas também não vi grandes problemas. Achei sim que o livro tem alguns momentos um pouquinho mais lentos e mais arrastados, e alguns momentos em que nada realmente significante acontece, mas não chega a ser uma leitura ruim. Também, no meu ponto de vista, tá, pessoal? É a minha opinião que está sendo manifestada aqui. Também não o classificaria como um livro incrível, um livro que eu indicaria para todo mundo. Se você gosta de drama e terror na mesma história, mais drama e questões pessoais e psicológicas do que terror em si, você talvez goste de O Menino que Desenhava Monstros. Mas se você está esperando uma história que pegue mais a questão do terror do que questões psicológicas, de traumas, de problemas, sabe, da vida, do cotidiano dos personagens, aí o livro vai deixar um pouquinho a desejar. Tem momentos de terror? Tem. Mas o desenrolar e o desfecho do livro meio que joga um banho de água fria nessa questão aí. Vamos ver, né? Se vai ter ou não ainda essa adaptação. Assistiria no máximo uma vez, só por curiosidade, para ver como é que ficaria a adaptação. Mas
não é uma história, assim, que eu tenha gostado muito, assim, uma coisa assim, nossa, como eu amei essa história. Mas tem um ou outro momento interessante, sim. Foi melhor, por exemplo, no meu ponto de vista, que o livro Desenhos Ocultos. Aquele ali que também tem um personagem, uma criança que fica fazendo desenhos que manifestam coisas sobrenaturais e tal. Aquele lá, não gostei nem um pouco. Então é isso. Se você tem intenção de comprar esse livro pela Amazon, compre a partir do meu link de afiliado que está na descrição do vídeo. Assim você vai me dar um apoio fenomenal com uma pequena comissão. Se você já leu O Menino que Desenhava Monstros, diga nos comentários qual foi a sua opinião sobre essa história. Mas sem spoilers, tá? Porque ele tem sim algumas reviravoltas que eu espero que você não conte aqui embaixo. E se você pretende ler esse livro, diga aí nos comentários também. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um forte abraço e até mais. Tchau!